Vamos lá, então, boa tarde a todos. Informar que essa reunião está sendo gravada, segundo a autorização do professor Cláudio Mubarak. Essa conferência é organizada pelo NEDEC, que é um núcleo de estudos em ensino e desenho contemporâneo, que é formada por professores e alunos das escolas de belas artes da UFMG, a Escola Guinhar, que é da UENG, professor da Escola da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás e um professor da Universidade Federal da Paraíba. Eu gostaria de agradecer, Cláudio, pela sua presença, disponibilidade, para nos falar um pouquinho sobre o desenho, e peço licença para vocês que eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória, brevemente sobre a trajetória do Cláudio, e depois eu passo a palavra para ele, né? Ele vai falar para a gente, e depois, quem quiser fazer perguntas, podem ir fazendo pelo chat, que a Manu vai acompanhar, e em seguida a gente abre para interlocuções, certo? Então, Cláudio Mubarak nascido em Rio Claro, São Paulo, em 1959. Ele graduou-se em Artes Plásticas pela ECA, na USP, em 1982. E defendeu seu doutorado em 1998 na mesma universidade. Entre 1984 e 2003, ele lecionou gravura e desenho na FAAP e foi orientador do ateliê de gravura no Museu Lazar Segal, cuja coordenação assumiu a partir de 1989. Desde 2004, ele é professor de desenho e gravura na ECA, USP, com dedicação exclusiva na graduação e pós-graduação, tendo obtido a livre docência em 2010. É professor titular de desenho desde 2019. O Cláudio também tem obras em vários acervos, onde eu cito a Pinacoteca do Estado de São Paulo, MAN, São Paulo e Rio, MAC da USP, Museu Nacional de Belas Artes, MAB, FAAP, Museu da Gravura de Curitiba, Centro Cultural de São Paulo, Instituto Itaú Cultural, Gabinete de Estampas da Biblioteca Nacional da França, Biblioteca de Alexandria, dentre outros. Realizou mais de 160 exposições a partir de 1980, entre individuais e coletivas, no Brasil e no exterior. O Cláudio recebeu bolsas de estudos como a Tamarin Institute nos Estados Unidos em 1993, London Pride Workshop na Inglaterra em 1994 e Civitella Ranieri Center na Itália. E Cité Internationale des Arts na França, em 1999. Desde 2005, ele tem feito curadorias, onde a gente pode destacar o desenho estampado, a obra gráfica de Evandro Carlos Jardim, de 2005, recebeu o Prêmio Bravo de Melhor Exposição do Ano. Valongo, estilogravuras de Fabrício Lopes, de 2009, 4 ensaios gráficos entre 2012 e 2013, e imagem gráfica 2014 e 2015. Todas para a Pinacoteca de São Paulo, e das 10 mil faces, a gravura de Madalena Hashimoto, é isso mesmo? De 2008, para o Instituto Moreira Salles. Gilvan Samico, Primeiras Histórias, de 2013, para o Centro Universitário Maria Antônia da USP, e Goethe Jardim, a gravura e o compasso, 2015 e 2016, para o MAC USP. E estilo, corpo e paisagem para o Sesc Guarulhos e Sesc Pinheiros. Uma brilhante trajetória, ao qual a gente tem prazer de ouvir. Muito obrigada, Cláudio, e deixo com você a palavra. E Camila, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua apresentação. Vocês não levem a mão o barulhão que vai ter de vez em quando, que está caindo uma tempestade aqui em São Paulo, inacreditável, e os trovões abundam, tá bom? Bom, eu tenho várias coisas para falar para vocês hoje aqui, eu fiz umas anotações, né? Mas basicamente elas vão ser divididas em 3 instantes, né? No primeiro instante, como está escrito aqui na tela já,
das dificuldades que a gente tem de definir o que é desenho, né? E não vejo isso como uma coisa negativa, muito pelo contrário. Queria falar bastante sobre o esboço, né? Sobre essa ideia de um desenho que muitas vezes é tido só como preliminar. Eu acho que ele é muito mais amplo que isso, ele abarca categorias de pensamento, inclusive, muito mais vastas do que só ser um fato preliminar, né? E depois queria falar sobre uma coisa que, para mim, né, ela parte de uma experiência muito pessoal, que é sobre as relações do desenho com a estampa, né, do desenho com a imagem impressa, que é uma coisa muito curiosa, que quase me foi posta na mesa, como uma espécie de presente, porque eu passei 20 anos da minha vida dando aulas de gravura, né, como já foi dito aqui, primeiro na FAAP, no Museu Lasar Segall. Depois de 20 anos nessas duas instituições, eu fiz esse concurso para a USP em 2003, e estou desde então, quer dizer, estou quase 20 anos na USP, só que o meu concurso para a USP foi na área de desenho, não na área de gravura. Então, eu estou há quase 20 anos agora dando aulas de desenho, muito mais do que aulas de gravura. Estou contando isso não só por uma simples curiosidade, mas foi pela intermediação entre os muitos conceitos, né, que eu já tinha usado durante os meus 20 anos de prática, ensinando em ateliês de gravura, com os conceitos que eu tive que abordar com mais vagar, com mais, não sei se profundidade, mas com mais verticalidade, pelo menos na área do desenho. Eu comecei a achar pontos de contato muito interessantes entre o desenho antes e depois do fenômeno da estampa na Europa, né? Então, como é que esse desenho foi se modificando também pelas estruturas que a estampa propunha, né? Outra coisa que eu queria enfatizar aqui, antes de começar a ler as notas, é que quase tudo que eu vou dizer aqui, não é? Eu faço questão de enfatizar isso, é fruto da minha experiência fundamentalmente como desenhista, como gravador e como professor, né, desses dois instrumentos de constituir imagens, né, desses dois instrumentos de constituir figuras, né. Queria, então, começar citando uma frase que eu gosto muito, do Pascal Quignard, que diz: não sou um erudito, rudis é o selvagem, erudis é aquele de quem se retirou a aspereza, a selvageria, a violência originária, ou natural, ou animal. Em latim, a palavra rudis tem uma correspondência com a palavra infans, ou puer, na medida em que o gramático o faz abandonar a infância e lhe ensina as letras para escrever e tornar-se erudis. Eu ainda procuro erudir-me. Só queria enfatizar com essa frase do Pascal Quignard, né, que, na verdade, por mais que eu tente entrar, às vezes, em contato com a história e tal, e isso é fundamental com a história, com a filosofia, com a linguística, né, mas o que mais importa para eu juntar essas impressões sobre a prática do desenho é justamente o fazer, né. Então, vou começar dizendo aqui que o desenho como assunto de estudos, né, está sempre se reformulando. A razão assenta bases do que há de irresoluto, de deslizante e na fluidez que parece caracterizá-lo tanto quanto ele se configura em ação, como quando busca forjar-se como pensamento conclusivo. As suas relações com a arquitetura, o design, a escultura e a pintura, por exemplo, parecem ter intercâmbios mais acordados entre os seus praticantes em seus diversos tempos históricos, talvez porque as noções de trabalho e de obra estejam mais dispostas. O desenho congrega menos consenso sobre suas atribuições quando não partilha sua condição com outros meios, por talvez encontrar-se num lugar onde é, a um só tempo, ato performativo e ideia, sinal, rastro, vestígio, símbolo, significante, meio múltiplo e quase descarnado,
pleno de utilidades, com seus processos e técnicas cambiantes, e assim dificultando a criação de tipologias mais estáveis. Produzir uma marca ou um traço sobre uma superfície imediatamente transforma essa superfície, energiza sua neutralidade, transforma a planicidade em espaço virtual, traduz, através das materialidades, as ficções da imaginação. Portanto, desenho, dessenho, intenção, Roger, Chenino, Alberti, Vasari, Roger Depille, Reynolds, Diderot, Charles Blanc, Viollet-le-Duc, John Ruskin, Cézanne, Klee, Kandinsky, Rodchenko, Malevich, Mondrian e muitos outros concordam num aspecto. O desenho não é sentencioso, mesmo quando busca sê-lo. É princípio, mas também invenção plena. Pertence ao visceral e ao intelectual. Constitui sistemas de signos que rapidamente se tornam língua franca, no sentido pleno de ser uma língua de contato. E é, a um só tempo, invenção e cópia. Conjuga constantemente invenção e cópia, como forma de meditação. É cego e é escópico, projetado por suas estruturas. É ato de ver e alça de mira. É sintético e prolixo. É pedagógico e misterioso. É perceptual e conceitual, em busca de novas formulações para antigas dualidades. É, portanto, inútil buscar, para não dizer fútil, definições finais. Cada definição provisória deverá ser comentada à luz de seu tempo e lugar, das demandas por ele e através dele criadas. E assim, talvez possamos compreender aspectos da imensa rede de relações que o desenho projeta em sua efetiva atuação como pensamento. De todo modo, as práticas e teorias do desenho, por mais contraditórias que se apresentem na história, mantêm algumas bases comuns. O desenho é essencial, mesmo quando não presente, na concepção de ideias. Ele inicia as obras, de arte ou não. Assim, é primeiro, não preliminar. Está costurado nos processos de desenvolvimento do fazer. Está sempre implicado nos produtos finais, quaisquer que sejam os meios. Constrói-se num pêndulo entre o imaginativo e o perceptivo, e é nesse nexo que preside o contínuo que gera, em ato, a gênesis, os desenvolvimentos e as compleições, sejam elas físicas, psíquicas, morais, de índole, de feitio, de temperamento. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre o esboço e a obra acabada. São duas categorias, ao meu ver, que muitas vezes ficam de maneira um pouco artificial, disposta como consequências, né? Como se o esboço fosse sempre um apontamento em função de uma obra, né? E vice-versa, a obra trouxesse no seu bojo, né, os esboços como uma espécie de adendo, né? Eu não consigo pensar muito assim. Então, outra relação que eu gostaria de ressaltar é aquela posta entre o desenho como esboço enquanto obra acabada. Ao contrário do que podem contar algumas histórias do desenho, o esboço nunca deixou de ocupar um lugar central nessa história. Foi praticado com assiduidade, não somente como consequência do desenho italiano do Renascimento, que dele faz uma belíssima defesa, mas sempre que o apontamento, a agilidade, o não finito, o espontâneo e o revelatório eram condições requeridas por seus praticantes. O Serendipitous Drawing Style, do qual Leonardo é um marco, mas não inaugural, com a sua famosa história sobre o muro e o componimento interno, ou componimento incurto, ou cose confuse, já que uma ideia de revelação e as práticas que acompanham a sua leitura estão ali dispostas, está presente em todas as culturas e sempre prevê em formas de ler desenhos, seja em formatos traçados na areia, nos muros, em objetos naturais ou construídos, na leitura de vísceras,
ou de diagramas mágicos, dentre os muitos exemplos que podemos encontrar em tradições gestadas nos 4 cantos do mundo. Não pensemos no desenho somente como coisa de lápis e papel, como dizia Flávio Mota, mas como algo também aquém e além da linha, aquém e além da arte. E assim, o que há nessas ideias sobre o esboço que trago aqui é uma discussão sempre em aberto sobre as relações entre o rápido, o excessivamente fluido, o anotado, o extremamente particular, o privado, a estenografia não convencionada e o acabado, o público, o oficial, o caligráfico, numa persistente dialética entre esses 2 modos de desenhar, que não necessariamente devem manter hierarquias entre si, nem são dependentes tão somente de suportes e procedimentos, mas por mais que eu particularmente nutra um amor profundo pelos suportes e pelos processos de construção, estão também aquém e além deles. Primi pensiere versus ópera, não como batalha ou continuidade, mas como cenários para construções e encenações de todos nós. O esboço, muitas vezes, é pré-verbal. Alguns estudos sobre cognição apontam para o fato de haver estados mentais onde o impreciso, o ambíguo, o amorfo, o indeterminado são condições fundamentais para a formação de imagens em nosso pensamento. O esboço pode ser, então, um lugar de geração e de exploração, onde não haja progresso para o acabado, mas sim uma relação de ambiguidades que se estabelecem por comparação de modelos, protótipos assistemáticos ou caóticos. A admiração às potências do esboço remonta aos antigos, com certeza, mesmo se nos detivermos no uso da linha e dos sinais, dos suportes e procedimentos. Plínio o Velho já aponta para a beleza das imperfecti tabulae, como ele chama, que tornam visíveis os verdadeiros pensamentos do artífice. Mas as imperfecti tabulae desapareciam, assim como grande parte dos suportes utilizados para desenhar até o Renascimento. Só com o papel é que foi possível colecionar os primi pensieri e daí a grande valorização do esboço a partir do Quattrocento italiano. Então, podemos dizer que o problema da valorização do desenho como depoimento íntimo não reside somente no culto à personalidade do artista versus a humildade do artífice, mas que tem raízes também profundas nas materialidades possíveis. Mesmo no Quattrocento e no Cinquecento, esquizo, desenho primeiro, rude, abbozzo, esboza, boceto, como leve primeira pintura, levam ao final do século XVI a relacionar e a chamar esboço de concetto, funcionando como uma anotação conceptual livre dos imperativos da mimesis. Há também ligação entre os pentimenti, numa relação de insistência em chave moral, e dos arrependimentos. Desenhar, portanto, é olhar examinando a estrutura das experiências. O desenho de uma árvore, dizia John Berger, nos mostra não uma árvore, mas uma árvore sendo olhada. Há o tempo do desenho e o tempo do vidente. A prática do desenho não é só uma relação de amor com o desenho, mas com o mundo retratado através dele, dando aí ao retrato um sentido esférico, fértil e infinito. Não nos esqueçamos que, antes da palavra desenho, os medievais usavam a palavra portraiture, retrato, para se referir ao mesmo gesto, ao mesmo tipo de fenômeno. Há, portanto, na leitura dos desenhos, sempre a presença de componentes morfogênicos à vista, que borram as distinções entre o perceptual, o conceitual e o material, entre a fantasia, a invenção e a fabricação. O que me leva ao terceiro momento da minha fala, que é sobre a relação do desenho com a estampa e sobre o desenho e a repetição que a estampa lhe possibilita. Giorgio Vasari chamou as primeiras xilogravuras de talhos doces.
Giorgio Vasari chamou as primeiras xilogravuras e os talhos doces de disegni stampati, desenhos estampados, relacionando vernacularmente e, ao meu ver, fisicamente e também morfogeneticamente o desenho e as gravuras de estampa, abrindo todo um manancial para a visão de conjunto desses métiers. A prática do desenho, a partir dos séculos XV e XVI, ganha um novo escopo e as ideias relacionadas às variantes e variações da forma têm aí uma nova gênese. Entenda-se aqui, e aí a gente faz uma ponte com a própria ideia de esboço de novo. Entenda-se aqui variante como uma relação entre figuras que mantém um elemento estável, não modificando a estrutura de referência, e a variação como reportando-se à mudança, às modificações, ao movimento da forma, ou aos movimentos da forma, que possibilita evoluções dos elementos internos de construção. A variação trabalha com os estados sucessivos, com a instabilidade, e vê a forma como passagem. A variante é uma espécie de reescritura, e sua mobilidade é monitorada pela permanência de um modelo. São duas maneiras diferentes e complementares de trabalhar a repetição como estratégia do pensamento visual. A diferença está na repetição, já disse o filósofo. O desenho ainda é trabalhado basicamente como algo que se projeta, onde a aplicação de regras, normas, cânones, herdados da antiguidade, continua a ter seu papel, só que mediado por uma forte convivência com experiências de desenhos cada vez mais particulares. Há formas vernáculas, mas mais e mais se constata a presença de um indivíduo que decide para onde dirigir a sua mira. A gravura de estampa surge neste período na Europa e vai participar ativamente da formulação, da formatação dos novos códigos de desenho e imagino que também o faça como ignição e combustível para toda uma revolução na relação que vai se estabelecer entre desenhos e modelos, desenhos e repetição. Será responsável, assim, pela determinação e reorganização de toda uma miríade de praxes que passará a reger as relações entre os vários artistas e ateliês, principalmente no que se refere à transmissão de modelos, modos e informações, e a construção de novas sintaxes gráficas e de muitas gramaticalidades e agramaticalidades. E não nos esqueçamos que isso vai ser levado para todas as escolas de arte a partir do século XVII. Se, por um lado, a repetição como forma de pensamento visual, típica da gravura, leva a uma certa fixação de estruturas de referência na variante, a variação como estratégia pode levar à construção de longas cadeias de transformações, dando ênfase à diferença, à passagem e ao esboço. Somando tudo isso ao fato do papel já ter sido usado como material relativamente abundante, já está sendo usado como material relativamente abundante nesse período, que então começa a tornar-se sinônimo de desenho. Temos não só o registro desses movimentos do pensamento, como também a possibilidade de colecioná-los. Temos as bases para a constituição de uma cultura onde o pensamento visual e a genealogia das relações formais e informais entre imagens, figuras e estruturas vai alastrar-se de um modo nunca antes imaginado. O que constitui uma estampa não é somente o meio ou a técnica da qual se vale para engendrar uma imagem, mas também um agregado de vocações às quais temos que responder. As imagens calculadas e repetidas começam a promover profundas mudanças nos repertórios do desenho e com eles se confundem pela extensão de suas estratégias e por sua crescente portabilidade. As estampas são transferíveis e operam por substituição, sempre com amplas possibilidades de duplicação. São objetos de intercâmbio, facilmente apropriáveis, além de serem compressões em busca de expansão, na nascente civilização da imagem. Não nos esqueçamos que já foi dito que a gravura, a partir do século XV,
vai ser uma espécie de carta de crédito da imagem. Entramos, portanto, a partir do século XV, na época do estabelecimento dos padrões de intenção, mais que das influências, como moeda corrente entre as nascentes artistas, as nascentes artísticas e os próprios artistas, e os circuitos que começam a gerar a revolução dos desenhos estampados. Estamos diante do nascimento das redes, que conceitualmente estava dimensionada já com o aparecimento da gravura. Daí, referir-se, apropriar-se, retomar, dispor, assimilar, integrar, prolongar, calcar-se, simplificar, transformar, emular, passam a ser também procedimentos cotidianos entre os artífices e os artistas, através do desenho e da gravura de estampa, na circulação de novos e velhos modelos. A cultura digital não altera esse panorama, ao contrário, expande as suas relações entre modelos e as suas degradações, não necessariamente como algo negativo, mas como um fenômeno cada vez mais intersticial. Acho que para começar isso, nós podíamos conversar, né? Pois é, eu fiquei pensando, se você me permite começar talvez com uma primeira perguntinha, Por ou favor. pensar. Eu gostei muito quando você falou do desenho primeiro, porque até isso é um pouco recorrente aqui nas disciplinas de pensar o desenho como meio, o desenho como fim, e quando você fala do desenho primeiro. Aí eu fiquei pensando, poderíamos falar ou dialogar de um desenho-pensamento, ou o desenho como uma forma de uma instância primeira do pensar, assim, você vê isso como um acontecimento? Desenho um acontecimento? É exatamente isso, Camila, exatamente essa tecla que eu estou tentando tocar aqui, insistentemente até. Porque quando eu me refiro à ideia de que o desenho é primeiro, não preliminar, né, eu inclusive estou me colocando, não o contrário, mas assim, me colocando numa base para que nós possamos de novo falar sobre isso, onde tradicionalmente nas escolas de belas artes, e mesmo nas escolas de arte contemporânea, o desenho é sempre posto como preliminar. Ele é quase como um treinamento primeiro, né? Como se ele fosse uma espécie de abecedário, como se ele fosse uma espécie de alfabetização. E depois que você passou por essa alfabetização, você pode fazer as coisas mais importantes, a pintura, a fotografia, a escultura, as instalações, as performances, qualquer coisa que seja nesse sentido, né? Eu não posso acreditar que ele seja só esse beabá, né? E que ele é cultuado por pessoas que fazem parte de um clube, que são admiradores de desenho. Eu acho que é por isso que eu insisto nessa ideia de que existe a possibilidade de pensarmos num desenho aquém e além da arte, né? Porque todo ser humano é fundamentalmente um desenhista. Não é? A gente tem aí, não vamos entrar nisso agora porque não é minha área, também é bastante complexo, mas você tem toda essa questão de que toda criança desenha, né? Fundamental, ponto final, não tem conversa. Toda criança desenha, ela para de desenhar num certo instante. As razões disso são muito estudadas, tem muitas opiniões, até um pouco divergentes às vezes, mas no fundo, talvez, mesmo o fato de elas pararem de desenhar, não as faça parar de desenhar sem lápis e papel. Então é um pouco essa a minha ideia, que o desenho ele é uma formulação. E como formulação, ele tem diferenças bastante visíveis, fica até engraçado falar, mas bastante constatáveis, né? Se comparado com as formulações verbais. Ele tem outro tipo de organização, né? Vou dar um pequeno exemplo aqui. Quando a gente pensa no verbo, na língua, na fala, na escrita e tal, né? Você consegue ter léxicos, você consegue ter gramáticas, e, portanto, você consegue aprender outras línguas, inclusive, né? Porque você tem
quadros comparativos que te levam a entender dois léxicos diferentes, duas gramáticas diferentes, mas que têm pontos de contato, né, que a própria linguística explica de maneira muito clara. Então, você consegue fazer traduções diretas de uma língua para outra e tal. O desenho, eu acho que ele não chega a ter uma gramática. Eu até citei nas minhas notas aqui. Ele tem gramaticalidades e agramaticalidades, ou seja, ele tem momentos de estruturação, onde ele funciona como uma linguagem, mas que em seguida alguém vai lá e desmancha de novo isso. Então, ele é agramatical. Por exemplo, seria muita loucura a gente tentar fazer uma relação entre os desenhos do Pollock e os desenhos do Michelangelo. Gramaticalmente, sim. Não tem nada a ver. Agora, como potência, a gente sabe que o Pollock era um tremendo admirador dos desenhos do Michelangelo, né? O que ele via ali, né? Não era só um léxico que ele estava traduzindo para o século XX, não era só uma maneira, um modo de desenhar, né? São essas outras potências que eu acho que a visibilidade e a visualidade nos trazem, que eu estou chamando aqui de desenho também, né? Ou seja, então, a gente sabe que todo mundo desenha, mesmo que você não faça disso um objeto, mesmo que você não faça disso um exemplar grafado, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque isso não diminui em nada a prática do desenho, muito pelo contrário. Não sei se foi na direção que Exatamente. você colocou. Não, exatamente. Me seduz muito pensar por isso, porque muito o que eu acredito, e essa relação do desenho com o pensamento, até se aprofundar um pouquinho da fala, enquanto construção, né? Quando Lacan coloca que aquilo que eu digo já foi experiencializado e não é a totalidade do que é antes do dizer, né? E eu acredito que essa forma de acontecimento do desenho, ela existe além da experiência do ato, né? Do encontro, sei lá, lápis, papel, o dedo na areia, enfim, das várias formas de pensar o desenho. Até uma das coisas que eu comecei a analisar um pouquinho no doutorado foi Degas, quando ele ia para os ateliês, né, e observar as dançarinas, né? Então, o que era a construção dessa imagem, né, de estar ali no lugar, de observar o movimento do corpo e toda essa extensão, primeiramente desenhada pela visualidade, né, pelo um pensamento que seguia aquele percurso do corpo que se organizava no espaço e que ele traduzia em imagem, seria, né, por algo, se a gente for pensar aí no caso das pinturas, o desenho seria o desenho primeiro, mas não era um desenho primeiro, era o desenho, né? Aí a gente tem um outro salto pensando, sei lá, Rodin e os desenhos de Rodin, né? O que era a força e a representatividade disso para ele. Então, eu acho muito coerente e pertinente essa sua fala do desenho como pensamento, acontecimento, enfim. Não vou me alongar, eu acho que alguém já colocou perguntas aqui, Manu. Posso só dar Claro, uma claro. palhinha mais sobre isso que você está falando? Porque tem um negócio que eu sempre fico pensando nos últimos tempos, tenho pensado muito nisso. Quando a gente sai, então, dessa questão mais do pensamento e tal, e vai para a prática, né, do desenho, eu acho que tem um dado muito interessante aí que eu tenho tentado discutir isso com um professor de neurociência lá da USP, a gente está tentando entender juntos o que é possível entender juntos, um cara que não entende nada de neurociência, e ele que está encantado com as artes plásticas, né? Mas a gente tem tentado. Que é como se na hora que você vai desenhar, né, independente de você ter mais facilidade, menos facilidade, de você ser um praticante, de você não ser um praticante e tal, é como se você tivesse que juntar as duas sinestesias, né? A sinestesia com S, ou seja, os vários componentes, né, da sua percepção estão se juntando ali para você como algo que vai se transformar
em algum sinal, né, em algum vestígio desse sinal, mas tem a outra sinestesia, com C, que é você conseguir criar ritmos musculares para dar forma a isso. Então, a prática do desenho seria, no fundo, tentar aproximar essas duas sinestesias, com S e com C. Você vai aplicar um componente muscular a algo que, no primeiro momento, é pura sensação e vice-versa. Né? A gente nunca vai ter muita clareza para saber onde começa uma coisa e termina a outra, e pouco importa isso. Uhum. O que importa é que há essa conjunção física, né, com uma outra conjunção que é dos sentidos. Né? E o que me parece que junta, que cola tudo isso, é um negócio chamado emoção, é aquilo que te move. Né? Então, só pensando desse ponto de vista, né, o desenho, por mais que nos encante, e a mim me encanta profundamente, esses desenhos estão passando pela tela aqui, né, todos me encantam profundamente, né, não é só por isso que ele é importante como forma de pensamento, por criar fatos plásticos, né, mas por nos fazer vivenciar o que nos move de uma maneira muito particular também. Isso tudo que você disse me fez pensar, me fugiu o nome do autor que pensa essa questão da... Você acabou de falar teórica aqui agora, me fugiu. Que eu cheguei a ver um pouquinho também no final do doutorado, mas e que me levou a pensar, até não sei se você conhece, François Dagonet, que tem um livro que chama O Corpo, né? E as múltiplas formas de pensar o corpo, e pensar o desenho como essa grande arte de um encontro, né? Um encontro desse pensamento materializado, desse desejo verbalizado, e não só como verbo falado, né? Porque num dado momento me encanta também a descrição do desenho, se a gente for pensar o que Van Gogh fazia, por exemplo, nas cartas que ele enviava para o irmão dele, descrevendo as pinturas, quer dizer, ele narrava um desenho que ia ser pintado. Então, isso me faz pensar justamente nisso, né? Nesse desejo do fazer exposto e construído pela imagem, né? E essa ordenação, por exemplo, está passando aqui agora, acho que é Kandinsky, não sei se está está seguindo com vocês. Então, quando a gente pensa até, né, na repetição das linhas, né, na justaposição, sobreposição, esse balanço literal, né, acrônico, discrônico, não sei, da imagem, sim, enfim, um leque imenso de sedução. Eu não vou ficar monopolizando, não. Manu, você está com a palavra. Com licença. Eu fiquei... gente, perdão. Eu fiquei me indagando várias coisas enquanto você dizia, professor Cláudio, porque eu fiquei lembrando de uma leitura que eu estava fazendo esses dias, de um texto da Lucinda Dias, que é uma pedagoga da antroposofia, e ela falava dessas relações assim de observação, né, no processo de aprendizagem das crianças, com o desenvolvimento motor e psíquico em relação ao desenho, assim, né? Então, eu fiquei intrigada quando você diz que tem procurado aí se aventurar pela neurociência, assim, fiquei querendo que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Perdão aí pelo interfone, pessoal. Achando que era meu. Não sabia, você pedia licença para atender. É igualzinho no meu prédio. Eu fiquei procurando aqui. Que bom que você falou isso, estava preocupado aqui também. Não, mas esse negócio é o seguinte, eu vou te contar então uma historinha que está muito no começo ainda, então eu não vou me aventurar aqui a colocar nenhuma questão mais conjuntural, porque a coisa está realmente no começo. Mas tudo começou o ano passado. Eu dou um curso lá na ECA, na área de desenho, que chama Desenho e Figura Humana. E é um curso que, quando eu entrei lá como professor e assumi esse curso, ele era basicamente um curso de desenho de um modelo vivo, né? Aquele curso que todas as escolas, quase todas as escolas de arte têm, né?
que a Escola de Belas Artes chamava de academia, né? Era essa aula que era a aula de academia, que eles falavam que era desenhar o corpo humano, porque o corpo humano era a figura principal da pintura de história, que era o ápice da formação em Belas Artes, né? Claro que a gente não vai fazer isso hoje em dia, mas eu me incomodava um pouco aquela história de a figura humana se resumir ao modelo vivo. Nada contra o modelo vivo, eu acho que é um tipo de aprendizado muito importante e tal. Mas eu comecei a ampliar isso, né? Eu comecei a trazer uma parte do curso mais em torno de uma ideia de retrato, que é uma coisa sensacional também, né? Como é que a ideia do retrato foi sempre uma negociação durante a história, que a gente conhece e tal. Depois, uma ideia de autorretrato, que é um negócio que já nasce com uma data mais precisa. E o curso foi se ampliando até que eu cheguei no momento que eu falei assim, puxa, será que eu dou o salto agora ou não dou? Vou dar. Coloquei também a anatomia. Bom, aí como é uma coisa que eu pessoalmente tenho interesse, trabalho e estudo no meu próprio trabalho há muito tempo, mas eu não sou médico, eu não sou anatomista. Então eu fui ao Instituto de Ciências Biomédicas da USP conversar com o pessoal lá, se eles podiam dar umas aulas para os nossos alunos da história da anatomia médica, que da história da anatomia desenhada eu já dava uma aula. Então, para juntar as duas aulas, e eu conheci esse professor chamado Newton, depois eu me lembro sobre o nome dele, que estudava neurociência, e ele se mostrou muito interessado, e eu pedi para que ele, com a outra assistente dele, a Simone, se eles podiam dar uma aula sobre a formação do olhar no sentido da neurociência. E eles montaram uma aula sensacional, né? Que na verdade vinham muito ao encontro de uma coisa que eu vinha desenvolvendo com a turma, que a gente divide o desenho pedagogicamente em desenho de observação, desenho de memória, desenho de imaginação, né? Várias tipologias, só por uma questão didática, porque no fundo não existia um desenho puro de observação, como não existia um desenho puro de memória, como não existia nenhuma invenção pura, né? Era uma grande mistura de tudo isso que, né, facultava ao desenho, talvez, se calcar mais num aspecto ou no outro, mas funcionava tudo junto. Eles dão uma explicação pela neurociência, de que assim funciona mesmo. Você vai ter um monte de estratos que vão se juntando e a gente faz as conjunções. Aí é que nasceu, né, esse desejo nosso de estudarmos juntos isso, porque eles são grandes admiradores de um neurocientista, começo do século XX, chamado Sebastián Ramón y Cajal. É um espanhol que revolucionou, que inventou a neurociência, que inventou a neuroanatomia, na verdade. E esse Cajal, ele tinha um microscópiozinho no começo do século XX, não essa potência que os caras têm hoje, né, ligado ao computador, não sei o que e tal. E ele conseguiu fazer desenhos de uma perfeição, explicando os neurônios, explicando as cadeias de sinapse e tal, não sei o quê, no começo do século XX, que as pessoas até hoje ficam espantadas. E eles me mostraram alguns desenhos dele. E são realmente, além de tudo, lindos. Como desenhos são lindos. Aí eu falei, o que é esse cara? Eu fui atrás dele e descobri que o Ramón y Cajal, ele tinha, na juventude dele, estudado artes. Ele tinha tido aula de desenho, de pintura. Depois ele se tornou um médico, se tornou um grande médico, foi prêmio Nobel e tal. Então eu falei, opa, ele juntou as duas coisas, né? Então nós estamos tentando modestamente, humildemente, né, aproximar um pouco os nossos conhecimentos, né? Então, assim, não teria nada para te dizer agora de conclusivo, né? Mas nós estamos começando a fazer esse estudo lá na USP. Quando tiver, com o maior prazer, te marco outro dia e eu trago as novidades, ou eles trazem, que vão saber melhor que eu explicar, né? Com certeza. Legal, muito legal. Eu, enquanto fazia o ciclo básico de desenho, eu sou da habilitação de desenho, né? Da Belas Artes, da UFMG,
eu estava tendo uma aula de observação de modelo vivo, né? E eu achei interessante, assim, me interessa quando você diz dessas duas sinestesias, né, no processo de desenho, a com C e a com S, porque pensando nessa sinestesia com S, assim, muito, eu sou dançarino contemporâneo, muito me vinha dos processos da dança, de compreensão do corpo através disso, assim, né, que tem a ver com a anatomia, que tem a ver com distribuição de peso, né, com possibilidade, né, formas possíveis de encaixe ali do corpo e tal, e muito me vinha desse outro lugar que eu percebia que vinha de um conhecimento que eu tinha construído em outro campo, assim. Então eu achei muito interessante. Porque eu fiquei me indagando uma coisinha, que é a seguinte, você disse um pouco do esboço, né? O esboço versus o acabado, assim, né? E a gente também estava dizendo, através da pergunta da Camila, sobre esse desenho que é uma linguagem, uma formação que nasce nesse pensamento. E aí eu fiquei pensando sobre qual seria essa diferença, assim, né, do desenho que não chega a nascer, do desenho que se conclui ali nos olhos e na mente, para o desenho que chega a estar, assim, né, que também acontece durante a sua feitura motora de desenho, né? Porque aí você observa aquela forma que você acabou de fazer e reobserva a nova forma que você fez em cima dessa. Então, são processos similares, mas distintos. Eu achei, assim, se quiser falar um pouquinho sobre isso. Não sei se Não sei se eu entendi sentido. bem o que você colocou, mas você me disse se não. Se eu não entendi bem, você me recoloca. Mas, assim, do mesmo modo que eu digo que todos nós somos desenhistas, né? Todos nós somos seres musicais, né? Alguns com uma facilidade fantástica, alguns com uma dificuldade enorme, alguns com uma dificuldade enorme, mas que querem aprender a tocar violão e vão aprender a tocar violão. É aquele violão básico, né? Alguns com uma facilidade enorme que não querem tocar nada, mas somos todos seres musicais. Nós somos todos dançarinos também, não somos? Nós somos dançarinos, né? Ou seja, essas habilidades humanas, elas são totalmente comuns. Nós todos temos essas habilidades em graus diferentes. Aí as explicações também são muito diversas sobre por que alguns têm. Tem questões genéticas, tem questões de educação. Nada é puramente genético, nada é puramente educacional, né? É uma coisa difícil, mas o que eu estou tentando dizer aqui é que a importância fundamental, no nosso caso específico, do desenho, né, é ele ser uma caixa de ferramentas. Essa, para mim, é a pedra de toque, né? E essa caixa de ferramentas, ela pode juntar essas duas sinestesias que você mencionou de novo agora. E essa caixa de ferramentas junta nela famílias de técnicas, famílias de história, famílias de procedimentos relativamente autônomas, né, que estão aí dispostas para que a gente possa retomá-las, né, para dar forma aos mais diferentes projetos humanos. Então, desse ponto de vista é que eu acho que a gente pode olhar para o desenho enquanto alguma coisa que é muito mais importante do que só um formato artístico, né, que ou é ligado às artes plásticas ou visuais, ou é ligado ao design, ou é ligado à arquitetura. Isso é o mais óbvio, né? Mas, por que é mais óbvio? Porque tem um contrato de trabalho estipulado aí. Tem um tipo de habilidade motora já pré-requerida para você fazer certas coisas, né? Isso me interessa? Muito, claro que me interessa. Tanto que eu escolhi esse monte de desenhos incríveis que estão passando pela tela aqui. Eu tenho uma paixão por isso, né? Mas me interessa também esse componente mais ligado ao humano, né? Mais ligado a uma capacitação para viver, né? Do que a uma qualidade profissional, entendeu? Eu acho que a gente às vezes perde de vista isso quando dá para o desenho, por exemplo, né? Só essa dimensão do profissional.
né? Eu acho que é um pouco essa atuada. Então, desse ponto de vista, se a gente encara os desenhos de maneira ampla, nos interessa saber por que eles são feitos, sem dúvida, né? Como eles são feitos também, sem dúvida nenhuma, e o que eles significam. Mas isso me interessa igualmente para o desenho da criança, do cientista, do artista, do sujeito que faz qualquer coisa, não é? E que em algum momento ele acabe desenhando essa coisa, né? Para mim, interessa igualmente tentar entender como eles são feitos, né? O que eles significam, né? E por que eles são feitos. Eu acho que daí a gente começa a ter aproximações ao desenho muito mais, como é que eu posso dizer, envolventes no que diz respeito à relação que ele vai ter com a própria arte, por exemplo. Eu não sei, eu posso estar delirando um pouco com essa história toda, mas eu acho que a gente vem de um longo procedimento aí, de um longo processo histórico que constituiu os especialistas em todas as áreas, né? E eu acho que está todo mundo um pouco cansado de especialistas. Eles são importantes, vão ser sempre importantes, mas nós precisamos de pessoas mais generalistas também, eu acho, para que a gente possa rearticular os diálogos, né? Estão tão empobrecidos de maneira geral. Posso tirar o... Como é que stop share, né? E eu acho que também um pouco do que a Manu falou também, não sei, Manu, se eu também estou delirando aqui, mas pensando assim no trânsito da sua fala entre o desenho que não aconteceu, né, e daquele que é revisitado, né, no momento do fazer e no pós, mas a relação do desejo, né, que o Cláudio havia falado, do desejo que permeia esses dois, digamos assim, mundos, né, e que conectam, e por que não, às vezes, dizer que esse desenho que foi feito e que foi revisitado, será que não há nele esse desenho que não aconteceu, sabe? Eu fico pensando, assim, se no final, dentro dessa, né, desse desejo de busca da... Eu estou pensando na palavra em francês, desculpa, da coisa geral aí, você acabou de citar, Cláudio, de especialistas, mas Generalista? generalista, desculpa. Então, será que, né, esse desejo tão, não sei se seria essa palavra, mas um desejo inocente, um desejo puro e concreto na palavra de desejar mesmo, né? Que eu acho que eu gosto de pensar no verbo, né? E eu acho que o verbo desenhar, o desejar, a ação do fazer, né? O processo, quer dizer, processar a coisa. O desenho, pelo menos para mim, assim, ele é muito e acontece muito no ato, né? Enquanto ele está acontecendo, nesse momento de suspensão, né? Ontem a gente ainda falava na aula, eu trouxe para os alunos pensar o momento atual como um momento de ruptura e suspensão, e a gente ainda pensou como numa pessoa que cai, né? Assim, que está ereta e o tombo. Então, todo esse eixo de inclinação que me deixa com a memória de que eu estava em pé, mas que eu me vejo face ao chão, né? Então, esse percurso, não seria ele também parte desenhante do desejo de fazer, né? De se deixar livre sem uma regra ou um objetivo final, né? Posto. Enfim, eu não sei se permeia um pouco o que você tentou Não, acho que colocar. sim. E tanto que, assim, usando a tua metáfora, você pensando agora nos desenhos físicos, né? Uhum. O que chega para nós é o tombo, né? Porque se você pensar bem, na verdade, a gente vive num mundo de relíquias, né? Você acabou de citar o Degas, pouco tempo atrás, né? O desenho que o Degas fez, nós nunca vamos ver.
Aquilo já oxidou, já mudou de cor, já aconteceu o diabo aquele negócio, já ficou tomando sol na casa de alguém, né, desbotou, etc. e tal. Agora, mesmo assim, né, e isso vale para os desenhos egípcios, de sei lá quantos mil anos e tal, e mesmo assim, alguma coisa ainda pulsa ali, né, quando você está diante disso. E não é mistificação. Né? É porque chegou o tombo, mas o tombo tem a memória do ser ereto ali, né? Quer dizer, então, é um pouco nesse sentido que todo desenho é sempre uma reconstituição dele mesmo, né? Isso vale tanto num espaço de tempo curto, né, conosco, né? A gente, acho que é a coisa mais comum do mundo para quem desenha. Eu sempre me lembro de uma situação que, quando eu era estudante ainda, né, eu ficava muito ansioso para ter as aulas de desenho com o Evandro Carlos Jardim, porque ele tinha um jeito muito poético, não tem, né? Vivo e ativo. Um jeito muito poético de se aproximar das coisas, tal, não sei o quê. E aí, umas férias, eu fiz uma pilha de desenhos gigantescas, assim, mais de 200 desenhos, tal, eu levei na aula. Ele pacientemente ficou separando uns montinhos para lá, montinho para cá. Daí ele falou assim, esses aqui eu acho tão bem melhores, né? Aqueles ali não sei, tem alguma coisa que me incomoda. Então, eu falei assim, aqueles ali são antigos. Ele falou, mas antigos de quando? Eu estava em março, né, mostrando os desenhos que eu tinha feito em janeiro e fevereiro. Então, como o que ele mais gostou eram os de fevereiro, né, aqueles ali são os antigos, né? Daí ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, não, uma coisa começa a ficar antiga depois de uns 12 a 15 anos. Né? Eu sei, né? Você é jovem, você está aí pulsando com esse negócio todo, um mês já é muito tempo para você. Mas eu fico brincando com essa imagem um pouco em termos de história mesmo. Né? E a gente com a gente mesmo, às vezes tem esse tipo de relação de achar que o que fez há um ano atrás já é antigo. Né? Mas insisto, é porque a gente está muito acostumado com o tombo, né? Então acho que tem que pensar bem essa relação com o tempo quanto uma grande costura, né? Um grande tramado que vai acontecendo. E de novo, né? Me interessam aí os desenhos de todos os tipos. Não sei se eu comentei o que você falou antes, mas é um pouco essa trama que me interessa. Né? Andréia Vilela, professora, fez um comentário. Ela disse, gosto de pensar o desenho expandido abarcando possibilidades de materializar uma ideia. A Cecília Almeida Salles defende isso no livro O Gesto Inacabado. Essa ideia de pensar o desenho dentro das duas possibilidades de sinestesia e sinestesia une o pensamento ao acontecimento. Gostaria de ouvir mais sobre a ideia de desenho primeiro, pois penso o desenho como uma extensão direta do meu gesto, pensamento e desejo. Acho que a gente está falando bem disso, né? E essa ideia do desenho como primeiro, ela não é só porque ele nasce de maneira mais, assim, falando um pouco mais da ideia de esboço, né, desse desenho mais proeminente, assim, que acontece quase que num jogo, né? Não é só por isso. Eu acho que você pode ter, inclusive, um desenho feito muito lentamente, que detém essa mesma categoria. Porque o que eu estou querendo separar aqui é justamente tirar um pouco da nossa frente, para depois, se for o caso, pôr de novo na nossa frente, né? Mas no primeiro momento tirar da nossa frente essa ideia de que o desenho de estudo, o desenho de esboço, né, o desenho preparatório, ele é uma preliminar. Ele é aquilo que você faz antes da obra. Né? Eu acho que não só as estruturas da arte moderna, da arte contemporânea, já desmancharam essa elocução, digamos assim, né? Como a nossa prática mesmo social e tal, já também mexeu com isso de maneira muito profunda, eu fico pensando, né? Porque o desenho é primeiro, não porque ele inaugura, é porque ele é um tipo de gesto, ele é um tipo de construção que se fecha em si mesmo, desse ponto de vista, para depois se abrir. Né? É um pouco assim,
lembrando até numa questão de significado da palavra, você traça um desenho, né? O traço, aquilo que você traça, é aquilo que você traz. Aquilo que você traz da experiência, no momento do traçado, já se converte em aquilo que você lança. Não é? Então, não há espaço entre traçado e projeto, de fato, desse ponto de vista que eu estou falando. É claro que isso impede que você use o desenho como você use qualquer outra forma de construção, de expressão, né, de organização, para pensar obras maiores. É que, claro, eu não estou inviabilizando nada disso. É claro que chega um momento que você tem obras tão complexas, né, tão grandiosas, que elas precisam de pequenos ensaios, precisam de pequenos arremedos para você entender se aquela estrutura vai funcionar melhor ou pior. Não há problema nenhum com isso. Mas isso me parece que criou uma imagem um pouco confortável de que o desenho de estudo ele é sempre uma preliminar, portanto, menos importante que a obra, né? E o que eu acho que nós não precisamos comprar é essa ideia de hierarquia, né? Junto com pensar o mundo de maneira um pouco mais generalista, eu acho que a gente podia também acabar um pouco com os Olimpos, né? Quem é o maior desenhista vivo? Qual é o desenho mais importante? Essas coisas acho que não trazem nada de importante para a nossa vida cotidiana de verdade, né? Então, é um pouco nesse sentido que eu quero reforçar a ideia de que ele é primeiro no sentido de ser uma estrutura, né, como os concretistas antigos diziam, de primeira idade, né? Ele é absolutamente fundamental, né? Ele não é simplesmente um arremedo, né, um pequeno ensaio para uma coisa mais importante que vem depois dele. Então, portanto, ele não é preliminar. É nesse sentido que eu estou querendo enfatizar essa ideia, né? Quando você diz desse desenho, fiquei pensando sobre o que você havia dito sobre o desenho e a estampa, né? Sobre a alta reprodutibilidade da estampa, a repetição, a portabilidade, né? Todas essas coisas que eu acho que remetem a uma ideia de deshierarquização, né? Isso então, é um assunto que me fascina desde muito cedo, né? Quer dizer, eu, como grande parte das pessoas, quando comecei a fazer as minhas primeiras aulas de gravura, né, eu entendia da maneira mais óbvia, naquele momento, né, com 18 anos de idade, que a gravura era um jeito de eu reproduzir desenhos, né? Então, eu fazia um desenho preliminar, né? Eu transmitia, eu transportava, copiava, sei lá, qualquer verbo que signifique isso, aquele desenho por uma superfície que fosse madeira, metal, pedra, tela de serigrafia, o que fosse, e aí eu tinha, então, um aparato técnico, né, que me permitiria fazer uma cadeia de reproduções, né? Então era simples assim, completamente simples. Eu tinha imagens que podiam ser desenhadas por mim, podiam ser fotografadas, podia ser uma mistura de fotografia com a imagem desenhada e tal, mas que a gravura, enquanto uma estrutura, ela cumpria fundamentalmente esse papel da reprodução. E tudo ficava em ordem, tudo ficava muito bem. Até que eu comecei a desconfiar dessa história. Eu comecei a achar que não era bem assim, né? Que a gravura, na verdade, era uma extensão das estruturas do desenho. Era o contrário, né? Que ela oferecia a possibilidade de repetição, e a repetição nesse sentido ganhando esse papel de estrutura, né? Não simplesmente de um acontecimento, quer dizer, a repetição por sua própria maneira de se comportar, ela te recoloca uma mesma ideia constantemente, o que faz com que a gente mude essa ideia, transmude essa ideia, né? Metamorfoseie essa ideia, né? Então, as estruturas da gravura, pela repetição, elas te repropunham novas ideias sobre o desenho.
fazendo ou não repetições em série. Então, isso foi abrindo para mim toda uma série de possibilidades, não só no ateliê, né? Então, por exemplo, por que ao invés de eu fazer 20 cópias da mesma matriz, com o mesmo papel, a mesma tinta, mesmo tudo igual, para depois numerar e assinar, eu não podia, a cada cópia, né, transtornar tanto a relação dos materiais ali que eu iria ter filhos diferentes da mesma mãe, né? Matriz quer dizer mãe, né? Quer dizer matéria e mãe. Enfim, isso tudo começou a ficar uma prática de ateliê muito intensa, o que me fez voltar à própria história da gravura, né, para investigar mais de perto o que tinha acontecido ali. Né? Bom, muitas coisas aconteceram ali, evidentemente, porque você tinha já processos técnicos desenvolvidos por todo o chamado período medieval. Né? A Idade das Trevas, como de maneira enganada chamam o período medieval, já tinha produzido o engenho mecânico, tinha produzido sistemas de biela, manivela, moinhos de vento, tinha desenvolvido a fundição de uma maneira incrível, né? Tinha, através dos árabes, melhorado todo o cálculo matemático, tinha feito uma série de arranjos materiais, né, que já possibilitariam você ter a gravura como técnica desde ali do século IX, X, XI, com certeza. Né? Mas não, por que aquilo vai se dar na Europa do século XIV, finzinho do XIV, começo do XV? Eu comecei a tentar entender alguns fenômenos que estavam acontecendo ali. Né? E, por mais estranho que possa parecer, um dos mais determinantes é os sistemas mercantis. Os sistemas mercantis vão fazer com que se criem os bancos pela primeira vez. As grandes famílias, os Médici, eram todos banqueiros. Né? Então, eles começaram a ter que ter aparatos de disseminação, né, das suas ideias, do seu poder e do seu dinheiro. Outra coisa, é um período onde se intensifica as grandes viagens. Né? Você começa a ter não só uma intensificação das viagens por terra, para o Oriente, para a África, etc., como por mar. Né? Todas as viagens transatlânticas começam a acontecer. Então, a gravura ela é um produto misto, né, desse ponto de vista, da cultura mercantil e da cultura do viajante. Por isso que ela é pequena, portátil, né, facilmente acumulável, né, e ela transmite, porque a gente está muito acostumado a conhecer mais de perto a história da gravura quando se liga à arte, né? Mas ela serviu à ciência, ela serviu aos filósofos naturais, ela serviu aos banqueiros, ela serviu a uma série enorme de papéis aí, né, que ela teve que cumprir, e a gente soma a tudo isso ao papel, que começou ali a ser produzido de maneira mais abundante. Quando você tem esse cenário, né, o desenho stampati, que o Vasari fala, né, ele ganha essa estrutura de disseminação, de repetição. E é claro que isso começa a mexer com os modelos, que deixam de ser fechados nas paredes dos estúdios. Então, se você fosse conhecer os modelos do ateliê sei lá, Verrocchio, você tinha que ir no ateliê do Verrocchio, ter contato com ele, com os discípulos dele, e assim por diante. Né? A partir de um certo instante, os gravadores começam a interpretar os desenhos dos ateliês e a mandar para outros países, outros lugares. Então, a disseminação de modelos, que a gente chama de rede hoje, começa aí. Né? Então, na minha cabeça, desse momento em diante, quando eu comecei a tentar entender essas estruturas, né, isso começou no final dos anos 80, começo dos 90, eu descobri também que tinha toda uma nova historiografia, né, que começou a ser escrita nesse mesmo período, final dos 80, começo dos 90, que refundia a história da estampa sem mais ficar separando em dois rios. Né? A gravura artística, então, importante porque
grandes artistas se dedicaram a ela, e a outra gravura é aquela coisa de reprodução, tal, que não tinha grande importância. Vários textos foram escritos, até hoje, né, dizendo, não, essas coisas são um fenômeno só. Né? Os artistas importantes entraram nesse barco porque entenderam que ele era um lugar importante para disseminar suas obras também. E, portanto, os modelos de obra. Né? A gente vive o ápice disso. Né? Hoje em dia você tem uma coleçãozinha, como eu fiz a minha pequena coleção de desenhos aqui agora, nesses slides, que deve somar alguns milhões de dólares, se a gente fosse somar os valores de cada desenho que está na coleção. Eu jamais teria como fazer isso há 20 anos atrás. Não teria como juntar 75 imagens, né, dos mais diversos artistas de todos os tempos. Então, eu acho que a gente vive hoje uma espécie de estertor de um fenômeno, né, que começou lá no século XV e que eu não consigo mais separar esse fenômeno do próprio desenho. Ou seja, os modelos que a gente vive hoje, eles são esses modelos complexos. Então, a gente, quando está desenhando o que vê, o que imagina, o que projeta, o que fantasia, mas está desenhando os desenhistas que você adora. E você os tem perto de você todo o tempo. Né? Então, por isso que eu não consigo mais separar desenho de gravura. Falei demais, né? Acho que foi muito... Não, imagina. Andrea disse, outra ideia muito interessante que você traz é a de John Berger, que aponta para o fato de que o desenho de uma árvore é a imagem de uma árvore sendo observada. Relacionando isso ao fato de que mesmo um desenho de observação, ele trará algo de memória e imaginação, pois, enquanto se olha para o papel, é ele que se tem à frente e não o que se observa. Essa ideia do desenho que encerra em si, o traço que traz, vem muito de encontro ao que vem pensando. Feliz por te ouvir hoje. Muito bom também pensar em primeira idade. Ah, que legal. Disse Andréia. Você vê que tem duas coisas que eu acho que você está apontando aí que são super importantes para mim também. Né? Primeiro, eu não sei se vocês já tiveram contato com a ideia do desenho cego. Né? E depois teve uma outra ideia também que foi muito popular nos anos 80, acho que faz tempo que já não se fala muito mais disso, que era um livro que foi escrito por não lembro agora o nome do autor, mas ele criou toda uma técnica para estimular uma libertação do desenho, do traço e tal, que chamava desenhando com o lado direito do cérebro, uma coisa assim. Porque o lado direito seria o lado das abstrações, o lado direito seria o lado das artes, né? E o lado esquerdo é o lado da lógica. Tentando juntar essas duas coisas um pouco, eu acho que tem que usar os dois lados do cérebro para desenhar. A gente tem que ter a lógica também, tem que ter a geometria, a matemática. Não tem por que abrir mão, né? Eu acho que tem essa conjunção. E a coisa do desenho cego, eu entendo, são didatizações que você faz, essas são pedagogizações que você faz de momentos do próprio desenho, de repente ajudam mesmo alguém a se livrar de vícios, tal, sem problema com isso. Mas, a rigor, se você parar para pensar, a rigor, todo desenho é cego. Né? Porque chega uma hora que a formação da imagem passa pelo ponto cego do nervo óptico e vira informação cerebral. A imagem que você desenha é pura memória. Você não está mais diante do fato visual de maneira cristalina. Né? Então, toda hora que você baixa o olho para o papel, né, e para de olhar aquilo que você estava observando antes, é outra cegueira. Então, me parece que uma das coisas responsáveis pelo desenho é a cegueira. Não existe desenho sem esses momentos cegos. Né? Então, de novo, é pensar um pouco nessa amplidão do próprio gesto. Né? Pensar que técnica, antes de ser procedimento, técnica é história. Né? Então, quando você está mergulhado nessa tentativa de
decifração técnica, né, das obras, seja uma obra de hoje, dos anos 80, do século XX ou de 1300, né, você está diante de um complexo técnico que é revelador se você tiver paciência e começar a auscultar aquilo, começar a tentar entender as estruturas mínimas, e voltando ao nosso assunto anterior, e o tombo, principalmente. Né? O tombo aí é que é importante. Na hora que aquele negócio foi tombado, justamente, aquilo virou uma coisa, um treco, né? Um ente material também. Né? Professora Letícia fez uma pergunta. Segundo o seu texto do livro Sobre o Desenho no Brasil, quais seriam os motivos relevantes para o reaparecimento dos livros sobre desenho a partir do final do século XX? Gostaria de ouvir mais sobre isso. Que pergunta legal. Bom, eu não vou tentar responder assim, categoricamente, porque é uma impressão minha, né? Na verdade, tem a ver um pouco com aquilo que eu estava conversando, eu não sei se já estavam todos presentes, ou se nós estávamos só quando eu entrei na sala, começando a conversar, mas que quando eu comecei a estudar, né, fim dos anos 70, no Brasil você tinha uma ênfase muito grande, pelo menos lá na ECA, onde eu estudei, nas questões mais conceituais ligadas à arte, que, portanto, levaram muitas pessoas a começar a pensar que o desenho não era mais aquilo, né, que o desenho não era mais uma entidade tão importante assim para você formar um artista, que nós tínhamos outras categorias possíveis hoje de articulação de imagens, que, enfim, né, que todas as questões mais conceituais estariam na ponta desse processo contemporâneo. E eu, no primeiro momento, fiquei muito desanimado, porque eu vinha do interior do estado de São Paulo, e alguém que estava muito acostumado a desenhar e ter no desenho a vida. Assim, né? Para mim, desenhar é a coisa mais importante do mundo. Então, de repente, eu entro numa escola de arte, me dizem que não é tão importante assim desenhar, eu fiquei muito frustrado e tal, mas eu comecei, então, a perceber que vários professores, outros professores, não compactuavam com essa mesma posição, continuavam a ter visões mais indagativas sobre o desenho, né, mais abertas, tal, e foi tudo muito bom, porque daí os prós e os contras vão se degladiando ali, isso nos forma, né, nos coloca numa situação de ter que responder a muitas perguntas todo o tempo, que é muito bom na formação. E eu notei, nesse momento, quando eu comecei a tentar estudar desenho também, os manuais e tal, que você tinha toda uma fortuna crítica, né, que começa lá com o Tinino Cennini, né, fim do 14, começo do 15, com o Libro dell'Arte, vai para o Alberti, da pintura, tem o Vasari, tem todos os tratadistas italianos do Cinquecento, enfim, e você vai ter autores aí que vão falar sobre o desenho muito importantes, todos os séculos, né? 17, 18, 19 e tal. No século XX também tem uma explosão de textos sobre desenho, principalmente vindos de artistas, né? Tem textos fundamentais do Klee, todo mundo conhece, do Kandinsky, do Rodchenko, do Malevich, enfim, né? Textos incríveis. E a gente vem estudando e vem lendo e tal. Quando chega nos anos 60, 70, esses textos começam a rarear. Existem, mas são poucos. Né? Parece que há mesmo um certo descrédito sobre o desenho enquanto uma questão também mais teórica, etc. E o curioso é que nos anos 90, quando eu começo a tentar estudar de novo isso, eu começo a ver um renascimento. Né? Começam a ser publicados livros na Europa, nos Estados Unidos, né? Livros muito importantes sobre o desenho. E, curiosamente, todos eles, ou quase todos eles, têm um traço em comum. Os livros modernistas, vamos dizer assim, advogam por uma formação, advogam por uma posição diante do desenho muito clara. Né? Quando você lê os textos do Klee, por exemplo, tem todas as filiações que ele faz com o romantismo alemão, tem todas as
filiações que ele faz com as questões ligadas ao Froebel, que no século XIX desenvolve toda aquela ideia em torno dos mecanismos da formação infantil e tal, e, enfim, tem toda uma categorização de uma posição modernista, né? Kandinsky, mesma coisa com os russos, ele vai fazer toda aquela teogonia pela imaginação ortodoxa russa e vai, enfim, dialogar fundamentalmente com seus colegas de revolução e tal. Então você tem esse apelo muito modernista. No fim do século XX, quando começam a ser retomados esses livros, esses textos, eu tenho vários deles, todos eles têm um olhar mais detido para a história. Isso foi importante para mim. Não mais por uma história só que vá sendo computada ao longo dos séculos, em linha reta, classificando, né, escolas, artistas e tal, mas que, ao fazer isso, está muito mais interessado nas interações entre o fazer, o pensar, ou seja, as indagações todas começam a ser mais radiantes, não é? Então, você tem livros que começam a colocar ou a recolocar o desenho como uma grande questão, e foi daí que eu comecei a me interessar por essa visão de que me interessava muito mais um desenho que tratasse do humano, né, enquanto uma potência humana, do que só me deter nas questões ligadas ao circuito artístico mais oficial e assim por diante. E me parece que teve, de fato, esse quase que renascimento de uma profunda reflexão sobre o desenho e o desenhar enquanto essa potência que eu estou tentando colocar para vocês aqui. Não sei se respondi. Como é a sua vivência como professor, né? Você disse que já tem 20 anos, né, que você atua como professor? 38. Ou isso é só na USP? Eu fiquei 20 anos na FAP do Segal, já estou há 18 na USP. 38 anos, daqui a pouco eu me aposento, Manuela. E como que é isso dentro da experiência de aprendizagem e ensino, assim? Eu pergunto no sentido assim, você sente que os alunos que chegam para você têm esse mesmo raciocínio sobre o desenho, cada qual vem de um lugar, não sei, o que vem dessa sensibilização, assim? Essa pergunta é muito boa também. Olha, na verdade, eu tive grandes mestres que me colocaram uma questão ligada ao ensino. Primeiro que eu nunca pensei que eu ia ser professor, né? Aquela velha história, você se forma, aí precisa pagar aluguel, vou arrumar alguma coisa para fazer aqui, ali, aí arrumo um pouco de aula aqui, um pouco de aula ali, mas quando eu virar um grande artista, eu não vou mais dar aula, né? Dou aula até hoje, então acho que eu não virei um grande artista. Esse é outro problema. Mas esses grandes mestres, né, que eu considero, eles sempre me mostraram, primeiro, que você dá aula no ateliê, né? Então, o ateliê é um lugar incrível para você reunir pessoas. Porque, além de elas estarem ali juntas, conversando, trocando ideias e tal, elas estão fazendo coisas. Então, você tem uma explicitação, né, de mais de uma linguagem ao mesmo tempo. Só que, junto com isso, tem uma imagem que aí eu fui construindo na minha cabeça ao longo dos anos, que é assim, o ateliê, ele é um lugar privilegiado para dar aula, porque o ateliê é uma biblioteca onde você pode fazer barulho. Entendeu? Porque você pode ter não só os livros em cima de uma mesa, que vão ser consultados, que vão ser lidos em voz alta, que vão ser, enfim, né, servir de exemplo e tal, mas as coisas que estão ali para serem usadas, elas são também uma biblioteca. Quando você vai dar uma aula sobre aquarela, por exemplo, parece uma coisa mais boba do mundo, né, ensinar como é que faz, como é que mistura, se você tiver um olhar mais agudo sobre a
aquarela enquanto um lugar, né, você pode, através da sua aula, ir para a história do Renascimento de novo, visitar o Dürer, saber como é que ele usou esse tipo de tinta, por quê, né? Navegar pelos paisagistas que tinham um ateliêzinho no bolso, né? Uma caixinha no bolso que era um ateliê completo. Então, as ferramentas, os instrumentos, os materiais, eles são também uma forma de biblioteca, digamos assim. Eles têm uma cultura acumulada, né? Quando você conta a história da pena, partindo da sua bique, né? Você segura uma bique na mão e chega até a pena de bambu e a pena de ave, de novo você está, né, num lugar de estudos que não é só uma questão de curiosidade histórica, não é só para você saber como é que uma coisa virou a outra, como é que a tecnologia evoluiu. Isso também é uma coisa interessante, pode ser importante, né? Mas você está diante de um lugar onde o manancial que você tem não só está nos livros, ele está também nas ferramentas, nos instrumentos, nos procedimentos e na técnica, justamente quando você encara a técnica como história e não como uma cartilha só que deve ser servida, entendeu? O que deve ser utilizada como manual, né? Então, quando você faz uma história da água forte, por exemplo, num ateliê de gravura em metal, você pode chegar nos armeiros árabes, você pode entender o Piranesi, o pensamento labiríntico dele, você pode fazer toda uma série de malabarismos também intelectuais, né? Mas pela técnica, né? Então, como eu sempre dei aula em ateliê, eu fui desenvolvendo esse gosto, né? Por não separar o fazer e a história, e, enfim, essas reflexões que seriam mais ligadas à chamada teoria, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que é um pouco por aí. Sim, tudo sim. André Vilela disse: mais uma vez, você toca em questões que me são caras atualmente. A observação implica cegueira, a memória implica esquecimento. Portanto, todo o tempo ficcionalizamos. Tá bom, ela fez um comentário, né? Uma pergunta, né? Foi como... Eu acho que nós somos todos contadores de história, né? Eu me lembro de uma aula que eu tive com o Evandro Carlos Jardim, em 1978. Olha só, não estou tão velho assim de esquecer já as coisas, ainda lembro. Em 78, ele estava dando uma aula e uma hora estava falando essa questão toda mesmo da arte conceitual e do concretismo e tal, não sei o quê, e dessas visões que existem, né, e que tem coisas legítimas nelas todas, né, que advogam muito a construção do objeto artístico, e não uma narrativa que você faça através dele, né? Então, assim, um desenho tem que ser importante pelas estruturas que ele congrega, né? Uma pintura tem que ser importante porque ela é tudo uma pintura, tintas, né, que você põe num suporte, né, e assim por diante. Aí ele parou, olhou para a parede assim e falou: mas no fundo, todo mundo gosta de contar história, né? É um pouco isso. Você pode enfatizar profundamente essa questão material, plástica, visual e tal, né? Claro que sim, não há dúvida nenhuma, né? Mas você quer sim, você quer trazer um pouco mais para a volta da fogueira, né? Tá todo mundo em volta da fogueira, você quer contar uma história que as pessoas também queiram participar, né? Eu acho que tem um pouco isso dessa congregação, assim, né? Que não vejo lugar melhor para fazer isso que a arte, né? É engraçado que eu fiquei pensando aqui, eu não sei se foi muito devaneio, mas pensando a fala do desenho primeiro e o desenho, se a gente pudesse pensar o desenho como meio para, né, para alguma coisa, o desenho visto como um fim em si mesmo, me fez refletir um pouco sobre Marcel Mauss e o Dom, né?
que para ele, por exemplo, eu dou algo, mas essa doação ela só é efetivada quando ela é recebida. E isso faz que quem deu cria um ciclo, assim, feche um ciclo de doação, né? Dar e esse receber significa doar, quer dizer, significa que eu disse que eu recebi. E aí eu fico pensando nesse trânsito do desenho, né, que às vezes é supostamente visto como esse rascunho, por exemplo, da pintura, não participaria ele desse ensaio de um dom, né? Essa pintura ela não estaria sendo vivamente recebida e efetivada se ela não retornasse para esse estágio do pensar, ou essa organização de desejo que é o desenho, né? E que permeou todas as outras. Eu achei muito interessante quando você falou e fiquei curiosa por ver e ouvir sobre a fotografia, por exemplo, né? Que faz parte desse, até pelo recorte, né, ali do quadrado, do retangular, enfim, de quem vai desenhar com o olhar o que vai se fotografar, o que se vai congelar do tempo, né? O que vai transformar assim repentinamente em tombo. Não sei se poderia dizer isso, né? Sim. Eu vou a partir como se o meu desejo pudesse capturar o momento de suspensão, né, que é aquele susto de que estou caindo, e a foto fosse, sei lá, o grande tombo, né? Então não haveria essa relação de doação mesmo, né, de presente, de percurso feito pelo dom. Enfim, eu fiquei com vontade de ouvir um pouquinho mais desse ensaio da. Gente, desculpa pelo choro, acho que um dos meus meninos deve ter caído, mas enfim. Vai lá ver, mais importante. Não, mas o meu marido tá lá, já deve Ah, ter. bom, então tá bom. É porque mãe conhece o tipo de choro, então Tá mesmo com bom. fone eu sei que esse choro é de tombo. Então tá bom. Mas enfim, a gente está falando de tombo, então foi bem é, providencial. Enfim, eu fiquei com vontade de ouvir dessa questão da fotografia, assim, né? E o desenho. Se pudesse falar mais um Olha, pouquinho. eu andei pensando bastante sobre isso justamente por causa do curso que eu até mencionei para você, que eu tinha dado o ano passado junto com o João Musa, que é um fotógrafo incrível e tal, e o Marco Butti. E a ideia era da gente tentar entender os encontros, né, que aconteceram no século XIX entre o desenho, a fotografia e a gravura. E não é uma conclusão, uma coisa que está em aberto, é uma ideia em aberto, mas eu fiquei pensando uma coisa que existem alguns truísmos, né, às vezes, que frequentam a história da arte, que nos atrapalham, né? Então, um deles é assim: a fotografia veio libertar a pintura de uma vez por todas da mímese. Será? Né? Acho que não. Acho que não, porque no século XX teve de tudo de novo, né? Teve as abstrações mais radicais, mas teve também artistas com obras poderosas que voltaram a ter uma atitude mais mimética com relação às imagens do mundo e tal. Mas essa imagem não ficou forte, né? Que assim as abstrações elas ganharam muita força porque tinha um aparato que fazia então esse movimento da captação mimética de maneira quase científica e tal, tal, tal. Não é bem assim. Para começar, não é bem assim, né? A fotografia é um aparato construído, né? Não tem nenhuma naturalidade. Ela é tão inatural desse ponto de vista da espacialidade como a perspectiva. Também a gente, como é educado, né, por imagens perspectivadas, tende a achar que a imagem em perspectiva é o nosso olhar. De jeito nenhum, não é o nosso olhar. Nosso olhar é muito mais complexo, né? E a fotografia ela ganha um pouco essa espacialidade naturalizada. Mas eu fiquei pensando, e eu tive muitas conversas sobre isso com os meus dois colegas de curso lá, que antes da fotografia, né, uma coisa que veio desestabilizar a espacialidade para os artistas franceses do século XIX, por exemplo, foi a xilogravura japonesa, não a fotografia.
E quando você pensa na fotografia contemporânea, ao Degas, né, ao Manet, ao Monet e tal, ela é aquela fotografia dura ainda, né? Cujas poses são longas, as pessoas estão imitando a pose da pintura. Não tem o instantâneo fotográfico. O instantâneo chega antes, para esses artistas, né, pela xilogravura japonesa, que aí sim tem enquadramentos super sofisticados, tem recortes de campo absolutamente despropositados, segundo a perspectiva mais naturalizada para o Ocidente, né? Tem composições com figuras que entram pelo canto, por baixo, por cima, porque, na verdade, a tal da xilogravura ukiyo-e, né, a xilo japonesa que começa a ser feita no século XVII, ela teve a informação da perspectiva ocidental que os holandeses levaram para lá, a partir do século XVII. Os japoneses vão juntar, então, nos séculos XVIII e XIX, a perspectiva holandesa, ocidental, europeia, digamos assim, né, com a perspectiva chinesa, do voo de pássaro, que é aquela triádica, né, que está embaixo está perto, que está no meio está a meia distância, que está em cima está longe. Quando eles misturam esses dois códigos, a espacialidade que eles criam a partir disso, Hokusai, Hiroshi e muitos mais, né, é espantosa. Isso é que vai ser uma paulada na cabeça do Van Gogh, do Manet, do Monet, desse pessoal todo. Não a fotografia. Então, o que eu acho que a gente às vezes tem que ficar mais atento é para que, por fato das várias espacialidades, o espaço é uma coisa que nós vivemos em comum, né? Mas a espacialidade é uma proposta de dominação, não no sentido só de subjugar, mas de tentar entender como sistema esse espaço. Então, as espacialidades elas são muito diversas, né? Então, o que me parece que a fotografia vai depois, talvez até beber um pouco dessa experiência da Chile japonesa e dos artistas que, né, fazem disso também uma pedra de toque. Quando o instantâneo chega, aí sim, aí você junta de novo essas coisas todas, entendeu? Então, eu acho que a fotografia está sendo bem estudada agora por alguns autores, de modo que ela nunca tinha sido, eu acho, né? Tem um livro que eu acabei de ler agora, chamado Técnicas do Observador, do Jonathan, deve estar aqui em cima ainda o livro, Jonathan Crary, que ele faz um desmonte, Jonathan Crary, isso mesmo, ele faz um desmonte, obrigado, né? Ele faz um desmonte dessa ideia de uma naturalidade da câmera obscura que criou a perspectiva, que vai ser o modelo para fotografia. Ele diz, não, nós temos que ficar mais atentos aos aparatos. Eles são muito potentes como objetos também, né? Para quem já teve a chance de olhar para uma câmera obscura, ela tem relações, é claro, com a perspectiva. Ela tem relações com a pintura do Vermeer, por exemplo. Mas não é ipsis literis, não é uma colagem de uma coisa na outra, né? Então eu fico pensando que a fotografia ela começa a ser agora também repensada enquanto essa espacialidade que se multiplica, né? É muito interessante. Interessante também a gente pensar que hoje, com esses processos de digitalização, com toda a manipulação que os photoshops da vida nos trazem para a imagem fotográfica, ela colou de novo na pintura, né? Ela, em vários instantes, né, dependendo das mãos em que ela esteja, ela não tem mais tanto aquela questão do fotográfico, mas muito mais saturações de cores, manipulações cromáticas, tal. Então ela de novo está num diálogo profundo com a pintura, né? Não sei se poderia dizer, talvez um redesenhar do que já foi desenhado, assim, né? Capturado, esses recursos, né? Sobrepostos. Eu acho que são plataformas que são placas tectônicas, né? Elas vão se movendo, enquanto tem um terremoto, aí acomoda de novo, aí tem outro terremoto, né? De terremoto em terremoto a gente vai. De pandemia em pandemia, de terremoto em terremoto, a gente vai.
Nós estamos já às 15h45, né? Eu acho que tem, né, o Manu, mais um comentário, alguns comentários aí, e a Sem gente problemas, vamos lá. caminha para Bom, eu encerrar. vou trocar uma ordem aqui, porque eu achei uma pergunta um pouquinho mais objetiva que a outra. Por questões de tempo, hein? Mas fui eu. André perguntou: você sente que há uma ressurgência do desenho contemporaneamente? Um voltar a atenção e a consciência para a modalidade expressiva desenho, que sofreu certo apagamento nos últimos tempos? Eu vejo, não como um ressurgimento, mas eu vejo que o desenho se reabilita como uma forma muito potente de ação. Acho que de ação mesmo. Acho que como uma ação que tem uma grande pertinência, né? O desenho ele carrega com ele uma tradição já muito vasta, muito antiga. A gente pode dizer que não há nenhuma civilização, nenhum grupamento humano que não tenha desenvolvido alguma coisa que nós possamos chamar de desenho. Então, ele tem uma mobilidade tão grande, né, que ele nunca foi considerado uma categoria, a não ser nas belas artes, talvez, né, como herança do Renascimento e tal. Uma ressurgência. Você pode ler de novo para mim? Então, ele está me dando um alerta aqui que eu usei a palavra. Tem muitas mensagens chegando agora, meu Deus. Vou reler essa. Você sente que há uma ressurgência do desenho contemporaneamente? Um voltar a atenção e a consciência para a modalidade expressiva desenho, que sofreu um certo apagamento nos últimos tempos? Então, eu acho que sim, por essas razões que eu estava comentando antes. Ele traz com ele uma herança tão grande, né, nas possíveis formas de ação, que ele pode ser o bom e velho lápis do papel, mas ele pode ser uma série de outras ações, né, que eu até tentei exemplificar aqui coisas muito antigas, como a leitura de vísceras, né, ou os jogos que você faz com objetos que formam desenhos que são premonitórios. Tudo isso, para mim, né, é herança do desenho. Né? E hoje, como a gente me parece que está abrindo um horizonte muito grande sobre essas potências todas, eu acho que sim, há uma ressurgência do desenho enquanto potência, enquanto ação. Né? Eu acho que a gente está deixando, num plano um pouco mais rebaixado, o desenho enquanto um rol de procedimentos, pura e simplesmente, que ele não deixa de ser. Né? Como eu já disse aqui, me interessa muito estudar as histórias particulares dos desenhos mais antigos, do desenho em papel, do desenho em pergaminho. Isso tudo a mim, pessoalmente, fascina. Né? Mas eu não disponho nesse lugar só a importância dele na contemporaneidade. Eu acho que ele tem uma espécie de múltiplos braços com os quais ele pode abraçar muitas frentes diferentes. Então, acho que sim, está tendo uma grande ressurgência. Elizabeth perguntou: professor, seguindo a lógica da sua experiência da arte com a neurologia, é possível dizer, então, que o olhar atual é indissociável do olhar de outrora? Do olhar de outrora, é isso que você falou agora no final? Isso. Olha, vou fazer aqui uma frase de efeito, tá? Que não é minha. Infelizmente, eu seria muito feliz de assinar essa frase, mas é de um crítico francês do século XIX chamado Sainte-Beuve. O Sainte-Beuve teve uma participação na imprensa da França muito potente, ele teve discussões com Proust, enfim, era uma pessoa muito ativa, mas ele tinha essa visão muito ampla para a história. Ele tem uma frase que eu todo dia lembro, porque eu gosto muito dela. Ele diz: antiguidade é coisa nova, vivemos a contemporaneidade dos milênios. Eu não consigo me achar um habitante do século XXI lotado em 2020.
Eu acho que, claro que isso é um fato concreto, todos nós estamos lutados nesse condomínio chamado 2020, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o tempo é uma coisa que nos trespassa, né? Acho que tem seres de todos os tempos, em todos os tempos, né? Eu sempre brinco com meus amigos de que século você é, né? Tem pessoas assim, o Leonardo da Vinci é um cara do século 22, ele nem nasceu ainda, na verdade, né? E tem gente que é do século 12, 2000 antes de Cristo, entendeu? Acho que é bom a gente investigar de que século nós somos. Há quem ache até por aí o homem da pré-história, né? Sim, mas está cheio. Está cheio. A Metrópia fez uma perguntinha e eu até gostaria de acrescentar uma coisa à pergunta dela. Com licença, Ana, ela disse: percebo que você tem uma relação de respeito com o pensar sua própria arte. Gostaria de lhe perguntar como foi essa construção de relação com o seu processo de aprendizagem e amadurecimento de seus traços e de seu desenho de forma geral ao longo de sua carreira. Agradeço imensamente. Eu queria pegar uma caroninha e perguntar um pouquinho, assim, rapidinho, que a gente está te segurando, sobre a sua relação com a curadoria também. Então, você sabe que eu sempre fui meio tropeçando nas coisas, né? Eu sou uma pessoa sem objetivos na vida. Confesso isso sem nenhum problema aqui. Então, o meu único objetivo na vida era fazer um curso de arte, que isso era uma coisa para mim inevitável, né? Mas aí eu virei professor, aí comecei a fazer umas exposições, fiz muitas exposições ao longo dos tempos aí e tal, até hoje, né? A curadoria, ela nasceu de um momento muito particular, assim, né? Eu tenho já uma relação com o Evandro Carlos Jardim, que foi meu, né? Bom, foi não, mestre não é passado, é meu mestre, desde os anos 70 e 2005, ele iria completar 70 anos de idade. E a Pinacoteca do Estado de São Paulo me convidou pela primeira vez na minha vida para fazer uma curadoria. Eu fiquei muito assustado, porque assim, eu nunca tinha feito, nunca tinha pensado nesse assunto, nunca imaginei que fosse fazer nenhuma curadoria na minha vida. Aí me convidam para fazer da obra do Evandro Carlos Jardim, aos 70 anos de idade, uma obra enorme, gigantesca, complexa, cheia de aspectos incríveis, tal. Eu só topei, né, porque eu tinha 2 anos pela frente. Esse convite me foi feito em 2003 e a exposição tinha que abrir em 2005. Aí eu conversei com ele, falei, você tem certeza que você topa? Porque olha lá, hein, tem um monte de gente aí que é profissional da curadoria, nunca fiz, tal. Ele falou, não, vamos lá, a gente faz uma coisa com calma e tal. Então, eu fiquei 2 anos visitando o ateliê, no mínimo 2 vezes por mês. No mínimo. E a exposição saiu com uma cara bem boa, assim, modéstia à parte, ficou uma exposição muito energizada, né? Tinha 300 e tantas obras, foi um negócio muito interessante. Aí, como eu fiz essa exposição pela primeira vez na vida, já enorme, com 7 salas e tal, na Pinacoteca do Estado, né? Aí começaram a surgir convites a partir dessa e não parou mais até hoje. Mas eu nunca planejei fazer. Como nunca planejei escrever um livro. Aí, de repente, apareceu essa chance, eu escrevi o livro. Assim, eu nunca fixo objetivos. Sou meio japonês nesse sentido. Temos uma perguntinha final aqui, ó. Tô um pouco perdida. Vamos lá. Não, foi um comentário de Andréia. Nós já passamos. Acho que estamos
Acho que foram todas. Estamos a 4 minutos da hora que nós combinamos, né? E a gente também não quer te atrasar para o seu compromisso. Se vocês me permitem, Manu, acho que não tem mais nenhuma, né? Não. Eu gostaria de agradecer imensamente, em nome de todos do NEDEC, de todas as pessoas que estão aqui. Foi um grande presente te ouvir. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por tudo. Foi um prazer enorme e esperamos poder nos encontrar fora dessa loucura que é esse momento de muita alegria, porque permite encontros, né? Assim, que talvez fossem dificultados por burocracias da vida prática, né? Mas a gente precisa do encontro, né? Então, que a gente possa, que isso possa acontecer em breve, que 2020, é 22? Já nem sei. Acho que 22, 21 não vai ser lá muito 22. tranquilo, não. Nada indica que a gente vai ter encontros presenciais, assim, a mão cheia o ano que vem. Né? Eu acho que... Então vai ter que ser 2021. Infelizmente, né? Que possamos nos encontrar em breve, né? E muito obrigada. Não sei se mais alguém quiser dar uma palavra de agradecimento, Manu. Olha, não tem de que me agradecer, não, viu? Camila, Manuela, eu sempre tenho muito prazer em falar de desenho, e ainda mais com gente que está de verdade interessada em conversar sobre isso. Se eu puder ser útil no futuro próximo aí, contem comigo, tá? Para mais uma conversa. Com certeza, vamos organizar. Muito obrigada mesmo por ter aceito o convite e por tudo, né, Manu? Se você quiser falar. Eu queria agradecer de novo, você não precisa, mas vou agradecer, porque foi uma experiência muito rica, muito maravilhosa, muito bom te ouvir. Quero muito te ler também em breve, já que né, o contato que está dando aí para ter. Pois nós muito obrigada. Não tem de quê. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Cláudio, foi ótimo te ouvir, depois de ter lido seu texto com os alunos, né, que estão aqui presentes também, alguns. Queria agradecer a presença de todo mundo que veio. Né, tivemos aí bastante gente e espero podermos nos encontrar uma hora, a gente poder se encontrar. Não, né? vai acontecer, vai acontecer. A gente podia ter um governo um pouco mais competente, né? Assim, comprasse agulha, seringa, que começasse a se equipar para vacinação. Eu acho que a gente encontra, assim, né, na atual situação, alguns homens da pré-história. Olha, aqui. Não vou dizer que milhões, mas estamos quase lá, viu? Pois é, muito obrigada, e assim, em nome do NEDEC, eu acredito que, assim, em nome dos professores, nós guardamos aqui a oportunidade, a esperança de tecer e traçar laços com você, que, né, eu acho que foram bem proveitosos e nos deixaram marcas, assim, pelo menos para mim, dessa maneira de pensar o desenho, de acreditar, né, nesse pensamento do desenho, né? E nessa continuidade sem fim, que é o traço, né? E eu achei interessante quando você falou aí dessa relação do tempo, né? Desse antigo que é extremamente novo, se a gente partir do princípio que o tempo não existe, que é uma construção para nos situar no mundo ou no espaço, né? Então, acreditando nisso, vamos amarrar essa linha e vamos continuar o traço, né? Se a gente pensar que o tempo não existe, o espaço é uma invenção nossa, e a liberdade é um momento fugaz, nós temos que ficar alegres com isso tudo e continuar fazendo as coisas. Né? Estamos todos no mesmo barco. Eu acho que essa é a real definição. Exatamente. Muito obrigado, então, viu? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até breve. Boa reunião para você. Obrigada. Foi um prazer. Feliz nesse tempo fugaz. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.